Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 28 de abril de 2028, estamos iniciando mais uma reunião, hoje conjunta, quer dizer, como sempre também, né, Viviane? Conjunta Sim, da Comissão de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial com a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, né? E hoje, justamente, temos aqui dois convidados muito gabaritados e ilustres, eu e a Viviane, que vão falar aqui, não é, Viviane? Sim, somos. estudiosos e dedicados, vamos É, dizer assim. Sábado de então, manhã estávamos ali, validando as coisas, né? exato, Apresentação. exato. Então, justamente para falar, trazer um pouco sobre as questões do IA no direito, né? Então, queria passar então a palavra para a Viviane, falar um pouco, daí enquanto eu abro a apresentação e depois eu inicio lá. Sejam todos Beleza. muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Prazer tê-los por aqui. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença. Nós temos várias gerações aqui, né? Tem os pais e os filhos aqui que já estão aprendendo, né? Porque vão com certeza ter muito IA na vida deles, né? Foi bem interessante fazer esse trabalho, porque o legal de fazer a apresentação é que a gente aprende muito, né? E eu descobri algumas coisas que eu não sabia, né? E a gente está muito feliz aí de compartilhar com vocês. O intuito não é ensinar a usar a IA, tá? Mas é falar um pouco de como que o judiciário está usando, quais são os cuidados que ele está tomando. E o restante eu vou falar nos slides, não vou dar spoiler, não. Vamos lá, Não, não, Paulo. tá certo. Não vamos estragar nossa própria É, apresentação, né, Viviane? é, Então é isso. Vamos começar aqui, né, justamente do início, né? Falar aqui um pouquinho da nossa agenda, justamente o que a gente pretende falar, o que é a IA, né, a relação dela com o direito, dar alguns exemplos, né, de utilização no meio jurídico, né? Falar um pouquinho sobre riscos de utilizar IA e como mitigar esses riscos, né? E justamente você vê muita gente falando do que tem, que isso pode dar problema, isso. Então, mas justamente é o famoso você tem que saber usar, né? Então a gente vai trazer algumas formas aí de, pelo menos se você tiver de boa vontade, você consegue dar uma segurada nos problemas aí, nos riscos que vêm, né? Regulação de IA na área jurídica, né? Como a gente sabe, ainda a lei não existe, existe um projeto de lei, né, de forma ampla, mas o CNJ e o Conselho Federal da OAB já saíram na frente. E justamente vão falar sobre algo muito importante, que é o Sistema Nacional de Regulação e Governança de AI, né, que isso está lá no nosso, na nossa legislação, e isso afeta muito, e o que, que ele tem a ver aí com a NPD, ou seja, com a parte de dados pessoais também, né? Paulo, Oi. Paulo. A gente só esqueceu de tirar foto. Vamos tirar? Vamos tirar a foto. Então, eu É. vou. Exato, exato. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui e convidar a todos os presentes a abrirem a câmera, por gentileza. É quando é que é duro ser apresentador, mestre de É, cerimônia, tudo ao mesmo tempo, né? Daí alguma coisa você esquece, capa. né? Eu esqueci É, também. tá certo. Então, vamos lá. 3, 2, 1, X. Beleza, deixa eu só ver se eu consigo colocar lá no nosso grupo certinho para não perder esta bela foto. Deu certo. Então, voltando onde estávamos, vamos lá. Beleza, entrou a tela inteira, né? Beleza. É, ela tá particionada. Sim, Tá mas. aparecendo o próximo slide. Opa, Não tá em modo apresentação. não está? Não. Então tá, deixa eu. Vamos de Antes ela novo. tava. E agora? Não? Não.
Então, vamos radicalizar. Vamos parar aqui, vamos para lá, colocar em primeiro modo de apresentação, voltar para lá, deixa eu ver, compartilhar. Agora já pegar aqui. Agora foi, né? Agora sim, agora tá. Então tá certo. Tem vários jeitos aí de fazer e acho que deu certo então. Vamos lá. Falando então um pouquinho sobre evolução, né, do que é IA, o que deixa de ser, né? Mas justamente, né, IA explodiu, né, em 2013 com o ChatGPT, mas na verdade toda a tecnologia, toda a ciência do IA, ela já tem aí um bom tempo, né? Ela é de meados do século XX, né? Justamente os precursores aí são o Alan Turing e o von Neumann, né, que foram os pioneiros em desenho e tudo mais, né? O Alan Turing, inclusive, é o famoso que fez, ou seja, que fizeram depois o filme, né? A Máquina da Imitação, né? Que é muito interessante. Quem puder ver, veja. Quem não viu, né? Veja de novo. É um filme muito legal, que justamente é durante a Segunda Guerra, o Alan Turing ele cria um computador para quebrar uma máquina de criptação, de criptografia, dos nazistas, né, que era a tal da Enigma. E justamente ele teve que desenvolver toda uma tecnologia de computação que não existia na época, né? E o von Neumann também é um desses pioneiros, né? Até hoje em dia, os computadores mais simples que a gente tem, os nossos notebooks, desktops, né? Então, vão em uma até arquitetura, né, de como é que seria, ou seja, aquela coisa de memória, dispositivo de entrada, de saída, processador, né? Aquela arquitetura básica foi feita por ele. Foi o primeiro que sugeriu esse tipo de arquitetura. E lá atrás, é óbvio, os algoritmos eram algo determinístico, né? O que é um algoritmo? É uma receita como você faz algo, né? Então, você pode pensar, ou seja, até usando a palavra receita, né? Pode ser uma receita de bolo, né? Uma receita de bolo acaba sendo um algoritmo, né? Porque ele fala, pegue a farinha, pegue 2 ovos, bata, coloque o fermento, bata de novo. Então, um algoritmo basicamente é isso, né? Então, quando lá no início se pensava em fazer algo que imitasse o cérebro humano, na verdade se pensou em fazer uma série de algoritmos que reproduzissem um determinado procedimento, né? E um exemplo clássico, o apogeu desse tipo de solução, é justamente o computador Deep Blue, lá em 1997, feito pela IBM, onde eles colocaram todo o conhecimento que tinha sobre jogo de xadrez dentro do computador. Então, o computador justamente ficava testando, né, a receita, o bolo fazendo assim, 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 até que ele achava uma receita infalível e jogava, né? Então, mas era algo determinístico, passo a passo. E ele ganhou na época do Kasparov, que foi o grande enxadrista da época, né? E só que o que acontece? Desses algoritmos determinísticos, a coisa evoluiu para o conhecido como machine learning, né? Ou seja, você não diz exatamente como fazer determinada coisa, mas você coloca um monte de dados e pede para aquela máquina, né, de aprendizado que ela mesmo ah, vamos dizer assim, experiencie aqueles dados e chegue a algum tipo de conclusão. E, normalmente, esse tipo de forma de trabalhar, ela precisa ser realimentada, ou seja, precisa ter uma, que se chama hoje em dia de curadoria, né? Você fala para a máquina, olha, esses dados e me faça uma análise. Daí, o que acontece? Você vai pegar um expert e vai dizer se aquilo está bem ou não, né? E vai melhorando. Com isso, a máquina vai aprendendo, né?
E o LLM, né, o Large Language Model, são justamente uma forma, né, que foi feito, que é usado muito hoje nas inteligências artificiais, dos modelos de linguagem larga, grande, né, que é o que, na verdade, como é que funciona, né, o chat GPT, né? Ele não pensa, ele não raciocina exatamente como a gente, né? Mas, ou seja, dando um passo para trás, né, um avô do LLM é, por exemplo, o autocompletar do Google, né? Quando você começa a escrever alguma coisa e o Google faz aquelas sugestões. O que que ele está fazendo ali? Ele está procurando a palavra que tem a maior probabilidade de ser a palavra que faz sentido, que é mais usada. Então, esses algoritmos justamente analisam o que você escreveu e coloca pesos, né? Na verdade, é tudo algo estatístico, né? Onde ele vai ver o que tem maior probabilidade de se encaixar dentro daquilo que tem na base de dados e te dá aqui como resposta aquela solução, né? Um grande precursor também disso, isso daqui é em 2017, ainda o chat GPT não estava no ar, né? Mas o AlphaGo, a Alpha é uma empresa, quer dizer, o Google é uma empresa da Alphabet, né? Que justamente desenvolveu esse AlphaGo, que era uma máquina que, com essa machine learning e transformers e large language model, fez desenvolveu uma inteligência para jogar um jogo que se chama Go, né? Aqui no Ocidente não existe, a gente praticamente não conhece, mas é um jogo muito mais complexo do que o xadrez, que é jogado no Oriente, né? Então, o campeão mundial lá em 2017 era um coreano, né? Lee Sedol, se não me engano, era o nome dele. Então, ele era um coreano que era o campeão mundial. E daí o que que acontece? Essa máquina também, né, esse AlphaGo, esse algoritmo, né, de learn machine, ganhou dele, né? E como é que ele foi treinado? Ele justamente, lembra que eu falei do algoritmo determinístico antigamente, que era colocado? Não é assim, né? Ele foi nesse machine learning que foi como? Eles criaram dentro do próprio computador AlphaGo ele jogando com ele mesmo, né? E justamente isso criou uma base de dados do que dava certo e do que funcionava e do que não funcionava. E ele estatisticamente, né, fazia uma análise do que funcionava ou não, né? Tanto é que ele não só ganhou do campeão mundial de Go em 2017, como ele fez jogadas assim que o pessoal não entendia onde que isso ia, sabe aquela coisa? Onde que o cara vai com essa jogada, né? Por que que ele fez isso, né? E lá na frente se revelava que aquilo era uma jogada boa. Então são dois métodos completamente diferentes aí de tratar, né? De processar informação, né? Em termos de classificações, as AIs, né, tem hoje em dia duas classificações. Uma é a AI estreita, para tarefas específicas, e outra é a AI geral, que teria capacidade de raciocínio humano, né? Então, tentando aí também falar o que é específico, por exemplo, um jogo de xadrez é específico, jogar Go é específico, né? O que é uma capacidade de raciocínio humano? Seria, por exemplo, filosofar, né? Seria por que eu existo, por que o mundo é assim, né? Ou seja, são perguntas muito mais filosóficas e profundas, né? E justamente o que se vê é que hoje, mesmo essas IAs que são consideradas, a gente olha e fala, nossa, que fantástico, como ela consegue fazer coisas aí maravilhosas e tudo mais, ela é uma AI estreita, né?
ou seja, ela tem condição dentro do universo de criar coisas, seja mesmo, e acabam sendo especializadas, né? Umas em textos, outras, por exemplo, fazem melhor poesia, outras fazem melhor desenhos, né? E assim vão se especializando, né? Então não tem essa completude humana toda, né? É claro que tem muita gente que critica, né, a IA e fala o seguinte: mas como é que você, né, você tem que alimentar a IA com todos os seus conhecimentos, né? Ele vai, entre aspas, colar das pessoas, né? Não vai ser criativo, né? Daí isso me lembra uma charge que eu vi, né? Onde justamente um sujeito estava criticando um robô, né, falando, vocês não criam nada, vocês não fazem nada do zero, né? Daí o robô virou para a pessoa e falou, e vocês fazem, né? Porque justamente o nosso método de aprendizado, né, é muito pelo exemplo, né? Desde as crianças, né, que aprendem a falar acompanhando as pessoas em volta e tudo mais, mesmo o raciocínio. É claro que chegando no limite, né, o ser humano consegue inovar, consegue ser criativo num ponto aonde se imagina que essas máquinas não conseguiriam, e daí elas só repetiriam, né? Inclusive, um grande crítico da IA é o Michel Nicoleles. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um grande estudioso, neurocientista brasileiro que fez carreira, foi pós-doc, foi orientador de pós-doc em universidades dos Estados Unidos e tudo mais. E ele fez em 2014 aquele exoesqueleto, né? Para que era também baseado em IA e tudo mais, porque ele meio que uma interface cérebro-máquina, né? Que ele meio que interpretava os impulsos cerebrais e fazia o exoesqueleto andar, né? Que foi em 2014 teve o pontapé inicial, né, do campeonato aqui no Brasil foi justamente com o robô dele. Então, ele é muito crítico, ele fala que raciocínio é só de ser vivo, né, que não tem, mas eu também acho que ele é muito radical nesse ponto, né? Mas vamos ver, né? Tem as duas correntes, né? E justamente a gente está num momento que, independente dessa discussão, se ela é estreita, se ela é geral, se ela se raciocina como um ser humano ou não, né? O que acontece é que elas podem hoje auxiliar muito, né, no tratamento de questões do direito, né? Elas podem ter ferramentas muito boas para ajudar a gente aí no mundo do direito, né? E realmente são ferramentas muito maravilhosas, muito realmente que encantam, né? Quando você aprende a usar, né? Quando você usa de uma forma boa, ela realmente dá uns resultados muito interessantes, aumenta demais a produtividade, te auxilia, né? No mínimo é um estagiário avançado muito bom para te auxiliar, né? E só lembrando aí, né, que justamente muitas pessoas ficam admiradas, né, daí lembrando o Arthur C. Clarke, né, que comentou que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, né? Então tem pessoas que olham mesmo a IA, né, e entende meio como uma magia, mas é por causa da questão de toda a tecnologia, todo esse conhecimento embarcado que ele tem, né? Bem, trazendo aqui alguns exemplos práticos, né, do que a gente tem de aplicação, né, no meio jurídico, né? Revisão de documentos é algo muito bom, né? E onde que você pode fazer uso disso, né? Em due diligence, revisão contratual automática, né? Ou seja, se tem certas coisas que você tem um contrato padrão e você tem que verificar vários contratos se estão de acordo ou não, você pode usar, treinar a IA, né? Também tem isso, né? Você tem que treinar a IA para que ela faça isso, né?
Outra coisa muito interessante também é a análise de jurisprudência, né? Quer dizer, ela pode te ajudar a dizer se um juiz tem um determinado padrão, uma determinada viés, né, de dar uma sentença, o que é esperado, né? Então, tem toda essa possibilidade também. Com certeza, acho que é um dos que é mais usado pelos colegas, geração de peças processuais, né? E aqui a gente faz questão de frisar muito a palavra rascunho de petições e contratos, né? Não chega nem a ser minuta, né? Justamente nos prós e contras, a gente vai falar um pouquinho porque da questão de enfatizar e ser um rascunho, né? Negociação e contratos, né? Também, né? Tendo os parâmetros certos programados, você pode jogar certos contratos na IA e ela pode te fazer sugestões de cláusula, por exemplo, você é da área de locação, né, que trabalha sempre com contratos de locação, então, se você receber um contrato distinto, você rapidamente pode fazer uma análise se aquele contrato tem cláusulas semelhantes, cláusulas ou cláusulas que são divergentes, né? E apontar certos lugares do contrato onde você, às vezes, em vez de ver 20 páginas, né? Ele pode te dar dois ou três pontos críticos que você vai lá e lê com atenção aqueles pontos e aonde estaria possivelmente os problemas, né? Compliance e detecção de fraudes, né? Também monitoramento de comunicação e alertas, né? Aqui compliance a gente está falando muito naquele sistema, na versão de compliance que é anticorrupção, na vertente anticorrupção e fraudes também, né? Fraudar o sistema, né? Através de corrupção e tudo mais. Então, coisas que você pode fazer é, por exemplo, criar robôs que analisam os correios eletrônicos e tudo mais, e as comunicações de uma empresa, e vão dizer, olha, tem alguém aqui falando coisas meio estranhas, né? Com fornecedores, né? Convidando, né, para, né, pagar alguma coisa, para pagar um churrasco, coisas do gênero, ou até meio que uma linguagem em código, então ele pode monitorar e dar alerta para você, né? Gestão de risco jurídico, né? Identificar de riscos em contratos também, né? É semelhante ao anterior, né? Mas também, né? Você pode setar, né? Dentro do ambiente dele, coisas que sejam importantes e que ele tem que ir atrás e descobrir nos contratos, né? Automação administrativa, isso é também super fácil, né? Ele pode funcionar como um assistente do dia a dia, né? E fazer controle de prazos e publicações também é uma possibilidade de você ter uma IA ajudando na área jurídica dessa forma. Atendimento de clientes, talvez esse seja uma das aplicações aí nos grandes escritórios mais comuns, né, os legal bots, né, que justamente permitem você fazer perguntas e tirar dúvidas, né, ou seja, você pode ter toda uma base de dados já bastante avançada sobre determinado tema, por exemplo, LGPD, né, e efetivamente o cliente pode começar a fazer perguntas, né, e esse sistema de chatbot com AI, alimentado pela sua base, pode fazer uma pesquisa e criar respostas automáticas. Então, é bem interessante isso daí, né? Gestão de escritórios e departamentos também, né? Ou seja, você pode fazer coisas de workflow, ou seja, por exemplo, você pode passar uma relação de processos para uma determinada equipe e dentro dessa equipe também acompanhar quem é que faz os melhores prazos, quem atrasa, né? Ou seja, e fazer aí uns painéis que você consegue, por exemplo, acompanhar a produtividade, né?
pode servir inclusive como educação jurídica, né? Ou seja, o chatbot seria uma aplicação para fora do seu escritório, né? E a educação jurídica poderia ser justamente formando, né, as novas pessoas que entram na empresa para conhecer a cultura, os cases e tudo mais. Você consegue fazer certas trilhas, né, organizar as informações e treinar pessoas que entram dentro do escritório, né? Proteção de dados e auditorias também é uma variação, né? Você pode, que seria um compliance com LGPD e GPDR, também dentro dos processos da empresa, buscando pontos aí de divergência da lei. Investigação e forense digital também, né? Ou seja, você pode ter várias provas digitais que você não precisa fazer uma análise, entre aspas, manual dele, né? Você pode pedir que ele vasculhe determinados, por exemplo, imagine aquelas questões em que a Polícia Federal recolhe um monte de WhatsApp, né? E você pode passar isso daí para uma inteligência artificial, dizer o seguinte, olha, correlacione quem fala com o que ela resume, o que essas pessoas em geral falavam uma com a outra, onde elas estavam quando identifiquem onde elas estavam e tudo mais, né? Então, dá para você usar a IA para fazer muito tratamento de análise e provas digitais, aí no caso. Ou seja, dá para ver que aqui, né, para todos os níveis, desde o pequeno escritório até um escritório muito grande e aplicações muito distintas, né, você consegue hoje dar uso da IA, né? Falando um pouquinho sobre riscos, né, de você usar esse tipo de tecnologia para fazer tudo isso, e o que você pode fazer para mitigar, né, para amenizar essas questões, né? Um dos grandes questões, né, é a alucinação, né? Como, por exemplo, alucinação, não sei se todos conhecem, né, o termo, né? Mas justamente, como eu expliquei lá no começo, ela faz por uma questão estatística, ela vai buscando soluções. E o que acontece? A IA pode ser usada para várias coisas, desde fazer uma análise de números, que é algo vamos dizer, das ciências exatas, vamos dizer assim, até ir para ciências humanas, ou seja, fazer uma poesia, algo que você tem que ter muita criatividade, né? Então, o que acontece? Essas IAs, elas nem sempre procuram a resposta que é a melhor de todas. Por quê? Porque elas querem criar, parecer humanas, né? Os humanos nem sempre fazem o melhor ou a melhor coisa, né? Ou até quando você está fazendo uma poesia, né? Você tem que buscar aquilo que, de repente, vai dar mais emoção e não o que é melhor sintaticamente para colocar na frase e tudo mais, né? Então, em função disso, as IAs não têm uma acuidade de 100%, elas não são desenhadas para pegar sempre a melhor resposta, né, disponível, né? Mas para pegar uma variação disso. E o que acontece? Muitas vezes acontece o que eles tecnicamente chamam de alucinar, é que ela começar a dar respostas que divergem, né, que vão tendo variações tão grandes que divergem, não tem nenhuma relação com a realidade, né? A gente via muito isso lá quando ele começou a fazer formas humanas e tudo mais, que criava a famosa, né, pessoa com 6 dedos, né, aquelas coisas, as mãos eram toscas e tudo mais, até que se foi fazendo um refinamento disso, né, melhorando essa questão de alucinações, né? E justamente, como é que se mitiga isso? Sempre revisando a resposta à IA
com a validação humana e fontes confiáveis, né? Ou seja, é o que se chama de curadoria, né? Você tem que estar supervisionando, de repente, não todas as respostas, mas por amostragem e supervisionando, e indo corrigindo o IA, dando um feedback para ele, para que as coisas vão mais para o lado certo do que para o lado errado, né? Outro risco muito grande é o vazamento de dados pessoais ou sigilosos, né? Tem pessoas que loucamente saem, né? Eu já vi isso de colegas que pegam as peças com todas as informações e saem jogando na IA, né? Em tese, a IA não teria interesse, né, naquelas pessoas, naquelas informações pessoais, né? Mas sabe-se lá, né? Você sabe que em tese não teria, né? Mas por trás da IA pode ter pessoas mal intencionadas, né? Que vão realmente entrar na IA para buscar esse tipo de informação e pode ser que acabe vazando, né? Como é que você mitiga? Evita o uso da IA pública com dados pessoais, né? Uma coisa muito importante é isso, né? Quando se fala em IA, tem modelos que são, entre aspas, públicos, ou seja, ele entra, quando você usa, automaticamente o seu dado entra na grande base do IA e é misturado lá com tudo, né? Entra no caldeirão e fica lá dentro. Agora, o que você pode fazer, muitas das IAs pagas, por exemplo, né? Que você pega uma IA profissional, por exemplo, um chat GPT, tem para pessoa física lá é US$ 20, para a empresa são US$ 200, já é muito mais caro. Por quê? Porque ele tem uma forma de você configurar, de você criar esse ambiente seguro, né? E tem outras formas também, né? Por exemplo, o DeepSeek, ele permite você criar não só uma base de dados apartadas, mas até um programa separado. Como ele tem um código-fonte aberto, você pode fazer instalação dele no seu computador, né? No seu PC, até tem versões até para celular, né? E criar e colocar a sua base de dados e treinar aquela inteligência artificial com seus dados, e daí você tem 100% de garantia de que nem as suas peças, os seus dados e tudo mais são compartilhados com alguém ou outros tenham acesso, né? Um outro risco também, né, é a falta de explicabilidade, né? As famosas decisões automatizadas, né, também são um risco muito grande, né? E como é que a gente faz isso, né? Buscar também IAs que ofereçam logs e explicações de saída, né? Uma coisa que se começou a fazer, que não tinha lá no final de 2023, não existia isso, né? De você mandar ele explicar a linha de raciocínio, né? Então, hoje em dia, dá para você pedir, inclusive tem algumas IAs que não mostram porque justamente eles falam que tem outras IAs que aprendem com elas, né? E olha como é a que nível que a gente está chegando, né? Então, quando o pessoal começou a colocar explicações, né, ou seja, mostrar o raciocínio, né, que estava sendo feita, outro pessoal que estava desenvolvendo a IA começou a usar essas explicações para refinar a sua IA, né? E tentar superar o outro, né? Então é um mercado complicado, né? Mas basicamente hoje em dia você vê nas versões mais avançadas, né? O chat GPT 3O, algo assim, que é uma que raciocina, né? Você pede alguma coisa para ele, daí você vê, ele escreve um parágrafo meio que contando para você o que que ele entendeu daquilo que você pediu, né? Daí fala, olha, eu entendi que você vai querer isso, então eu vou pegar dados daqui, dali, montar assim, olha, dali a pouco ele fala, olha, eu já montei esses dados, então agora eu vou correlacionar, vou fazer uma saída assim, e daí começa a apresentar os dados. Então é muito interessante, ele vai te mostrando
vamos dizer assim, qual foi o caminho das pedras que ele usou para chegar naquelas conclusões, né? Então, isso também, né, põe meio por terra, né? Antigamente, logo no começo, né, tinha o pessoal que fala aquela, inclusive, se vocês forem ver, né, deu uma esfriada, né? Se falava muito, engenheiro de prompt. Por quê? Porque você tinha que saber como perguntar para a inteligência artificial te entregar algo legal. Hoje em dia, na verdade, é claro que você tem que pelo menos estruturar razoavelmente o que você quer, mas por esses mecanismos de, entre aspas, reflexão, né, que ele faz, ele mesmo melhora, antes de executar, ele melhora o seu prompt e daí executa, né? Então, com isso aquela questão que tinha muito de engenharia de prompt, né, você não ouve falar mais, né, que você ouvia falar um ano e meio atrás, né, o pessoal, o futuro aqui vai ser engenharia de prompt. O futuro já virou passado, né? Opa, o futuro já virou passado, né? Um outro problema também, violação de direitos autorais, né, quer dizer, isso daí é uma eterna briga, né? Ah, Teoricamente, você pode resolver isso, né, usando ferramentas licenciadas, pagar, né, pelo uso do conteúdo e tudo mais, né? E justamente, só que daí surgem aqueles problemas, né? A IA paga uma licença para usar, para ler o jornal, só que ele vai, né, isso aí tinha, acho que teve uma discussão, acho que do Facebook com um grande jornal americano, né, que ele falou, tá roubando minha informação. Daí o Facebook falou, não, senhora, a gente assina o seu jornal, né? Então, a IA tinha a assinatura de um leitor, né? E ah, absorvia e organizava toda aquela informação, né? É claro que também tem toda essa discussão, né? Uma coisa é você autorizar para uma pessoa ler, a outra coisa é você autorizar para a pessoa usar aquela informação para gerar dinheiro, para agregar valor e gerar dinheiro, né? Teoricamente, seriam custos diferentes, né? Outro risco muito sério é a responsabilidade civil por erro, né? Então, justamente aqui a curadoria, né, a supervisão técnica, né, é sempre muito importante, né? Esqueçam, não é? A gente não vai chegar no ponto de fazer copia e cola, né, de coisas da IA, né? A gente vai se inspirar, a gente vai aproveitar uns trechos, coisas do gênero, mas você vai precisar ler, vai precisar validar antes também de usar, não vai dar para copiar e colar, né? Outro risco é a falta de supervisão humana, né? De novo, aqui é garantir que todas as saídas passem, né, por uma revisão jurídica obrigatória, né? É meio que, ou seja, é aquele tipo de coisa, né? Que escritório também vai, o advogado vai protocolar uma peça que o estagiário fez sem ler, né? Vai depois culpar o estagiário, né? Vai culpar que é IA? Não, né? Então, da mesma forma, né? O advogado que for usar algum tipo de peça e tudo mais, ele tem que fazer essa supervisão, né? Utilização de dados sem base legal, violação da LGPD, normal, né? Sempre procurar, quando você for fazer uma aplicação e coletar dados, né? Você ter previamente uma base legal para o tratamento, né? E ter medidas de segurança dentro desses seus dados. Um outro risco é a dependência de provedores externos não auditáveis, né? Daí também, né? O que você vai fazer? Contratar fornecedores com transparência, certificação e cláusulas contratuais claras, né? E outro risco é a descontextualização das análises jurídicas, né?
Ou seja, né, não adianta você pegar aquele monte de case, né, se você não trata e não organiza aquela informação. Então, você tem que treinar, né, a sua base jurídica, né, com as informações específicas da área que você atua. Como eu falei, né, se for um escritório que mexe com direito imobiliário, né, contratos de locação e tudo mais, então ele vai ter que ter muitos contratos de locação na base dele para criar um corpo, né, que estatisticamente representa aquilo que faz sentido dentro daquela organização. Outra coisa muito importante é a redução de capacidade crítica do profissional, né? Brincando, né, de novo, né, é o efeito que o copia e cola já tem no mundo real ah, dos modelos, né? Modelo de petição disso, modelo de petição daquilo, né? Também, né? Eu já vi também peça de escritório, né? Que eu fiz a inicial e na réplica deles eles começaram a contestar, inclusive coisa que não estava na inicial. Então, a réplica, o Toft, né? E até fazendo copia e cola se faz essas bobagens. Então, como é que você faz isso? Você promove a capacitação contínua e reforça o julgamento dos profissionais para que a coisa funcione adequadamente. Então, vamos lá. O Dr. Paulo falou aí das inúmeras aplicações da IA e dos riscos, né? E o que acontece, né? A gente precisa, então, ter alguma legislação aí para mitigar esses riscos. E a gente escuta falar muito do PL, né? Do projeto de lei aí que eles chamam de Marco Legal da IA no Brasil. Só que esse projeto de lei ele de 2023 já passou por uma casa, está tramitando pela outra, né? Senado, Câmara, e ainda não tem previsão de entrar em vigor, tá? E as aplicações elas estão em desenvolvimento e uso acelerado, né? Todo dia tem novidade. E o projeto, né? E aí, o que fazer, né? A gente tem alguma regulação? Sim, né? A gente tem a regulação do CNJ que é a 615, tá? Ela substitui uma regulação anterior, que é a 332, e ela entra em vigor em julho de 2025, tá? Então, muito dos pontos que o Dr. Paulo falou, ela trabalha para mitigar, e a gente vai estar vendo quais são esses pontos, tá? Vamos lá, Paulo. Próximo. Então, vamos lá. Primeira coisa, esses são a gente não vai falar de tudo, né? Mas nós destacamos os principais pontos e a gente vai abrir cada um deles, esses seis, tá? Então, aí ela tá para ajudar, não tá para decidir sozinha. O que que significa isso, né? Um outro ponto, tem muitas coisas que a gente escuta muito, né? E a resolução trabalha para esclarecer, né? Por exemplo, a gente escuta muito que aí ela discrimina as pessoas, ela tem viés, e aí o que que é feito para resolver isso, né? Como que a resolução pode ajudar nessa questão, né? Um outro ponto interessante também é que as aplicações de IA, elas têm níveis diferentes de riscos. Quais são esses níveis, né? Como que a gente identifica isso, exemplos de aplicações? Nós vamos verificar isso também, né? E aquelas aplicações que têm um alto impacto, né? Porque por causa do algoritmo, né? O que fazer nesse caso, né? E o quinto ponto aqui fala do uso responsável das IA generativas. Essas IAs que a gente escuta do mercado, ChatGPT, Gemini, elas são proibidas de serem utilizadas nas empresas, né? E no judiciário também, se os dados não foram anonimizados. Por quê? Porque se você coloca dados de empresa ou dados do judiciário nessas aplicações, elas vão alimentando, né? Então, cada empresa e o próprio judiciário estão desenvolvendo as suas próprias IAs, tá? Então, por isso que é importante ter uma resolução para estar de olho aí nas questões e nos riscos, tá? E haverá também um Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário composto aí por vários órgãos aí, né? E a gente vai abrir esse ponto aqui também daqui para nos próximos slides, tá? Pode ir lá, Paulo, vamos lá. Então a gente vai falar sobre o primeiro ponto aqui, né?
um ponto assim que a resolução deixa bem claro é IA ela tá para ajudar, não para decidir sozinha, né? Também tem muitas questões que a gente escuta, né? A IA vai substituir o juiz, vai substituir o advogado, né? Vai substituir os profissionais. Não, gente. A IA, ela é um copiloto para todos os profissionais, tá? Inclusive, qual que é o nome da IA da Microsoft? Copilot. Eles foram muito felizes com esse nome, né? Porque ele tá ali, é um copiloto. Você tá no avião, você tem o piloto e tem o copiloto. Então, ele tá lá para te ajudar, né? Assim como tem o Gemini da Google, o ChatGPT. Então, eles foram muito felizes com esse nome, né? Então, o que que a IA faz? Ela, como o Dr. Paulo falou, ela auxilia na análise de documentos. Então, a gente não tem mais que ficar lendo aqueles documentos, né? Então, ela faz uma análise disso, ajuda também na organização de processos e ela dá sugestões de decisões, mas a palavra final sempre é do juiz, tá? Então, a resolução estabelece isso, deixa bem claro esse ponto, tá? Sempre para ajudar, nunca para decidir, tá? E aí, no próximo ponto, né, a gente ainda frisa essa questão, né, que aí ela está aqui para a gente ter uma justiça mais rápida, né? A partir do momento que você usa para fazer essas análises, principalmente de documento, né, a ideia é ter uma justiça mais rápida, né? E como é que a gente evita que as decisões elas sejam tomadas exclusivamente pelos algoritmos? Através da revisão humana. Isso é um ponto que é bem evidente, né? Na resolução e a gente vê no mercado como um todo. Se uma empresa ela está usando IA, por exemplo, para fazer uma seleção de pessoal, a pessoa tem e essa pessoa que está se candidatando for descartada, ela tem o direito de pedir uma revisão humana, tá? Justamente para evitar essa questão aí do algoritmo decidir sozinho, tá? E os sistemas automatizados podem tomar decisões de forma autônoma? Não. A IA é sempre uma ferramenta de apoio, ela nunca vai substituir a atividade jurisdicional. Então, a gente pode ficar tranquilo com relação a isso, que isso está previsto na resolução, tá? Bom, o segundo ponto, prevenção à discriminação e mitigação de vieses, né? Como é que a gente previne isso, né? Através da validação dessas aplicações já que estão sendo construídas, é necessário ter auditoria periódica, é, a validação contínua, e se por acaso alguma aplicação ela foi identificada com alguma questão de discriminação ou algum viés, a resolução estabelece que ela vai ser temporariamente suspensa ou permanente, ou vai ter uma suspensão permanente, tá? Então, isso é um ponto aí para a gente ficar atento também. Se a gente desconfia de alguma aplicação, né, tem esse cuidado aí por trás, tá? E aqui fala de um ponto bem interessante também, que assim, as IAs, elas têm as aplicações desenvolvidas em IA, elas têm diferentes níveis de riscos, né? Então, por exemplo, o que que é uma aplicação de baixo risco? Então, quando eu tenho uma IA para auxiliar numa tarefa administrativa, os chatbots de atendimento, né? Se eu tenho uma ferramenta, né, que faz a transcrição da audiência para converter o áudio em texto, essas são ferramentas de IA de baixo risco, tá? E tem ferramentas que são de alto risco, né? Como um sistema de IA para avaliar as provas, né? Fazer a valorização de testemunhas, né? Ou qualquer sistema que substitua a análise e decisão humana, tá? Como é que é feita essa classificação? A resolução ela tem um modelo de classificação, que ela estabelece o que que é baixo risco e o que que é alto risco, tá? Para daí ir classificando as aplicações, tá bom? Esse é o terceiro ponto de destaque aí que a gente gostaria de falar sobre a- as aplicações de IA, né? E aqui só reforçando, né? Se eu tenho uma aplicação de IA que ela é de alto risco, né? Como é que a gente faz para estar acompanhando isso, né? Monitorando, né? Como que a gente faz para que essa aplicação ela seja utilizada com responsabilidade? De novo, eles estabelecem que serão feitas auditorias regulares, vai ter um monitoramento contínuo e, se identificar, ela sai do ar, temporariamente ou é, de forma permanente, tá? Aqui, o quinto ponto que eles deixam claro é sobre usar essas
aplicações de mercado, como o ChatGPT, DeepSeek, Copilot, né? Então, na resolução, estabelece que é vedado o uso dessas IAs dentro do judiciário, salvo se os dados forem anonimizados. Então, eles não podem pegar um processo e colocar nessas IAs de mercado, tá? A não ser que tenha uma ferramenta aí que anonimize os dados, aí tudo bem, tá? Isso está previsto no artigo 19 da resolução, tá? Então, eles geralmente, né, eles usam aplicações que foram desenvolvidas internamente pelo judiciário. Inclusive, tem até uma dinâmica para os tribunais trocarem, né? Desenvolver uma IA que está funcionando muito bem em um tribunal, divulgar para os outros utilizarem, né? Tem isso está previsto na resolução também, tá? E um ponto que Só, bem. não, só Oi. comentando, né, eu acho que uma solução que eles não chegaram ainda a avaliar é justamente criar a própria nuvem, né, dentro do judiciário, né, onde os dados ficariam contidos ali, né. Uhum, Acho que justamente eles estão muito nesse contexto da nuvem pública, né. Então, uhum. acho que tem soluções aí, e isso daí seria um ponto, acho que a ser aprimorado aí nessa normatização aí do CNJ. Esse é do CNJ, né? Para facilitar o Uhum. uso, né, Paulo? Isso, exato. E assim, no próximo slide, como nós vimos, né, tem muito trabalho para ser feito, né? Pode passar para o próximo, Paulo. Então, o que acontece? Foi criada a figura de um comitê, o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, que tá lá justamente para avaliar todas essas questões, né? Então, para monitorar as aplicações de IA, para definir, né, quais são os critérios, para estar categorizando os riscos, reclassificar as tecnologias, estabelecer protocolo. É, inclusive, esse comitê, o que ele vai fazer? Ele vai publicar relatórios anuais das aplicações de IA, né? E o resultado das auditorias e das avaliações, isso tudo será público, né? E ele também fica responsável por desenvolver um manual de boas práticas para uso ético da IA e eficiente pelo judiciário, tá? E a composição desse comitê, ela é mista. Então, tem representantes do CNJ, tem a magistratura, Ministério Público, Defensoria, Advocacia e, inclusive, a sociedade civil, tá? Então, vai ser um trabalho a várias mãos aí, com várias, né, cabeças pensando aí que precisa. Bem, e aqui a gente fez uma tabelinha até, porque o Conselho Federal da OAB também fez uma resolução, acho que foi agora em novembro, né, do ano passado, também falando sobre a questão da advocacia, né, o que ela deveria observar no uso da inteligência artificial, né? Basicamente, a gente vê que existe um alinhamento bastante grande, né? Então, por exemplo, em automação de tarefas repetitivas, né? Por exemplo, o Conselho Federal fala que pode, desde que não entre nas atividades privativas da advocacia, né? O CNJ também incentiva, né? Como uma ferramenta de eficiência do judiciário, triagem de processos e tudo mais, né? Então, automatizar não tem grandes problemas aí, né? Então, o Conselho Federal da OAB está preocupado em não entrar, não fazer coisas de advogado, né? Que nem estagiário pode fazer, de repente vai ter uma IA fazendo por aí, né? Decisões judiciais automatizados, né? O Conselho Federal também rechaça, né? Totalmente, né? Defende a centralidade humana no julgamento, né? Assim como o CNJ, ele proíbe o uso de AI em decisões judiciais, exige a supervisão humana, né? Então, está bastante alinhado também as duas normas aí, né? Geração automatizadas de peças, né? O Conselho Federal também permite, né, como justamente
a supervisão do advogado, né, que tenha ele, não pode repassar a IA a sua responsabilidade, né, como era de se esperar, né, mas pode usar para gerar realmente minutas, né, e é algo que realmente facilita muito, né. E o CNJ também, ele admite como apoio técnico em rotinas judiciais, desde que haja supervisão humana, né? O uso das plataformas de IA aberta, por exemplo, o Chat GPT, né? O Conselho Federal acha que é um risco, né, elevado ao sigilo, à ética profissional, né, recomenda aí cautela e caldo de galinha, né, na utilização desse tipo de ferramenta, né? Mas eu diria que hoje em dia a advocacia, né, inclusive a gente viu lá dia 31, né, via nosso colega respeitável falando que a primeira coisa que ele fez foi botar todas as peças de não sei quantos anos da vida dele no chat GPT para depois, né? É aquilo, né? Realmente as pessoas, não sei se anonimizou, se tirou, né? Se fez algum trabalho do tipo. Eu não apostaria que ele tenha feito esse filtro, não, mas tudo bem, né? O CNJ também critica o uso, né, dessa ferramenta aberta, né, pela magistratura, né, e ainda está estudando de fazer uma regulação talvez específica, né, alertando para os riscos, né, o uso dessas plataformas abertas e tudo mais, mas justamente eles são um pouquinho menos, vamos dizer, restritivos aqui no caso do que o Conselho Federal, mas também avaliam que não deve ser usado em princípio, né? A questão muito importante aí, né, relacionada à LGPD, privacidade e proteção de dados, né? O Conselho Federal também entende aí que tem que estar em conformidade, né? Ter todas as seguranças, né, no uso da IA, e justamente a questão de você não expor a informação dos seus clientes e tudo mais, né? Então, o Conselho Federal da OAB é muito incisivo nesse ponto, né? CNJ também, né, reforça a necessidade de conformidade da LGPD, né, a questão da segurança do IA, né, e justamente também a questão do dado do jurisdicionado que deve ser protegido, né, não pode ficar exposto, né. E é meio curioso, né, porque você pensa em processo, né, você pensa que o processo, como regra, é público, né? Mas na hora de você usar, mas justamente pelaquela própria LGPD. É curioso, mas a LGPD explica, né? Porque tem uma finalidade quando você, no processo, está deixando o processo público. Agora, se você pega essas informações particulares e usa de uma outra forma, né? Você está mudando a finalidade, né? Então, acho que justamente por isso acaba, vamos dizer, sendo algo não recomendável, né? Porque você acaba violando a LGPD dessa forma. Questão de regulação e governança de AI, né? Justamente o Conselho Federal fez a recomendação 01 de 2024, onde basicamente tudo isso que a gente falou aqui está lá, né? E estabelece as diretivas, o uso ético e responsável da IA na advocacia, né? E um ponto muito importante é que ele criou o Observatório Nacional de Cibersegurança, inteligência artificial e proteção de dados. Ou seja, ele botou tudo no mesmo saco. IA, cibersegurança e proteção de dados, e criou esse comitê para monitorar o uso da tecnologia pela advocacia, né? Então, é algo bastante amplo, ou seja,
mostra aí a preocupação do Conselho Federal, né, em ter todo esse ambiente, vamos dizer, acompanhado e de ser, ser algo muito dinâmico, né? Então, criou esse comitê para poder acompanhar isso com o tempo, né? Ah, também a resolução 332 de 2020, em 2025, né? Desculpe, é, acho que aqui está errado, né, Viviane? A 30, É 20. É de é, 20, 2020. Uhum. isso, a de 2025 não é 3032, Uhum. eu acabei não corrigindo ali. Tem desse ano, de 25, que estabelece as diretivas de IA no Judiciário e também criou um Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário para supervisionar e aplicar as diretrizes estabelecidas, né? Dá para ver que as duas entidades ficaram preocupadas, né, e criaram aí mecanismos, órgãos para acompanhar isso, né? Não foi simplesmente se preocupar em escrever uma norma e um regulamento e deu aos Deus dará, né? A coisa está sendo acompanhada, né? Em relação ao acesso à justiça via IA, são o chatbot, balcão virtual, né? O Conselho Federal da OAB apoia soluções digitais que ampliam o acesso à justiça, desde que não substituam o atendimento humano nos atos profissionais, né? Ou seja, aquela questão de não esbarrar, de não fazer o serviço do advogado, né? E respeite justamente as atividades da advocacia, né? O CNJ incentiva soluções digitais para ampliar o acesso à justiça, né? Promover o uso de IA para facilitar o atendimento ao público. Seria o ideal, né? Você ter um processo e conseguir sendo juridiquês, acompanhar, né, o que está acontecendo lá, você como jurisdicionado, né? E Certo, assim, a gente, Viviane? certo, e a gente não pode deixar de falar do PL, né? Mesmo Ah, ele não sim. tendo, não entrando em vigor, a gente não tem previsão de quando ele vai entrar em vigor, tem uns pontos aqui importantes para a gente destacar. Por exemplo, não é só a gente tem CIA aqui. Eu não sabia disso. O PL fala da CIA. O que que é a É CIA, CIA com né? S, né? Com Com C, S, né? não é com C. CIA com C é lá dos Estados Unidos, né? Mas assim, brincadeiras à parte, né? O que que é a CIA? A CIA é o Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA, tá? Então, qual que é o objetivo da CIA, né? É regulamentar o desenvolvimento e a implementação do uso da IA no Brasil. Isso está previsto no PL, tá? E aí, olha só que legal, ela fortalece o papel da NPD, ela expande o papel da NPD, né? Porque ela estabelece que é a NPD que vai definir as regras e diretrizes para o uso da IA. E por quê, né? Isso está no próximo slide. O que acontece hoje, né? A IA, hoje a NPD já tem uma atuação com relação às aplicações de IA por causa de proteção de dados, né? Então, a atuação dela foi expandida, né? Assim que o PL for aprovado, né? A NPD vai assumir essa responsabilidade, né? E por quê, né? Inclusive, Porque, pode falar. Viviane, não, inclusive, Viviane, foi uma grande, entre aspas, briga já no próprio projeto do Senado para definir quem seria essa entidade, né? A Uhum. própria Anatel, né? A Presidência da República, tinha um monte de gente lá se estapeando para pegar essa posição. E não sei se feliz ou infelizmente, eu diria que felizmente pela área de proteção de dados, e infelizmente um pouco pela, ou seja, desestruturação que hoje está a NPD, né? Mas justamente ela que saiu, entre aspas, vencedora daquele embate lá. É, Era isso, Viviane. e faz todo sentido porque a grande maioria dos sistemas de IA, ela depende de tratamento de dados, né? E qual a entidade que tem o know-how para isso? A NPD, né?
Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Eu achei que fortaleceu a entidade, né? Fortalece a questão de proteção de dados também, né? Então, isso que eu queria destacar do PL, porque o PL tem N outras coisas, né? Mas puxando aqui para o lado da nossa Comissão de Proteção de Dados também, eu achei importante a gente ter esse conhecimento, né? Do que é CIA, né? A mudança aí do papel da NPD e está fortalecendo essa instituição com relação a eles definirem, né? As regras de utilização de IA no Brasil. Eu espero que não demore muito as aprovações no Senado e na Câmara, né? Para isso já entrar em vigor logo. E era Perfeito. isso, É, pessoal. justamente o que a gente quis trazer hoje era basicamente esse cenário geral, né? Do ou seja, desde o conceito básico, né? A gente revisar. A gente já teve, acho que uma ou duas, pelo menos duas apresentações, né? Falando sobre questões básicas de inteligência artificial aí ao longo dos últimos anos, né? Mas acho que foi bom dar essa revisada, verificar que a gente tem soluções que podem ser usadas pela IA, mas também essas soluções podem trazer riscos, só que também esses riscos podem ser mitigados se você quiser usar de uma forma bem usada, né? E mostrar que justamente não só no contexto geral do uso de IA, né? Mas entidades muito fortes como o Conselho Federal da OAB e o CNJ estão fazendo regulações, estão preocupados, estão fazendo não só a regulação, mas como a gente viu, montando comitês para observar o dia a dia do uso, né, dessas ferramentas no meio jurídico, né, que eu acho que é muito importante, né, senão realmente a coisa pode sair dos trilhos muito fácil, né, eu acho que tem altas probabilidades de dar problema aí para se não tiver esse tipo de controle do uso, né. E, E, oi, Fábio. não, e para alinhar conhecimento, né? E desmistificar algumas coisas. Não, vai substituir o juiz, vai substituir o advogado. Não, não vai, né? Não vai. Né? Por tudo. As aplicações têm diferentes níveis, né? Tem alto risco, tem baixo risco, como é que controla isso, né? Eu achei interessante toda essa parte conceitual aí que acho que até ajuda na utilização, né? E se a gente Sim. esbarrar em alguma aplicação que a gente achar que ela está sendo discriminatória, alguma aplicação do judiciário, qual o caminho, o que fazer, né? Quem que está verificando isso, né? Temos uma mãozinha levantada Fui ou é eu. arrependida? Foi não. Não, não, levantada. Então, É assim, vocês colocaram lá no slide, então, que essa legislação visa também ter auditamento auditorias, né, nas decisões judiciais criadas por IA. Mas isso não tornaria o processo mais lento? Porque vai depender, o juiz faz uma decisão, ainda vai ter uma auditoria sobre isso? Então, as auditorias elas são periódicas das aplicações. Elas já existem para sistemas, né? Mas agora elas vão entrar para as aplicações de IA também. Entendeu? Isso já acontece hoje, né? Eles vão intensificar com relação à IA, porque precisa realmente verificar, tá tudo bem, não tá? Porque ela vai se é, autoalimentando, né? não, e até Pode para falar, os Paulo. erros, não, e até para os erros humanos e tudo mais, o judiciário tem a corregedoria, que também olha, né? Então é uma camada a mais, né, em cima, mas justamente o que que acontece? Acho que essas camadas surgem por causa dos volumes que vão sendo tratados, né? E para entender que a coisa está azeitada, está indo para o lado certo, né? Então você não vai fazer revisão de processo a processo, sempre por amostragem, né? Como justamente o caso aqui que eu citei da inspetoria, que vai lá e olha, né? Não olha processo a processo, olha alguns processos, e vai por E até por amostragem. denúncia ou reclamação, né, Paulo? Se tiver Exato, muita exato. reclamação, tal, então eles vão investigar, vão verificar, né?
e fazer uma enquete aqui. Quem usa IA? Você usa, Jorge? Se animou? Eu uso sim. E para que você usa? Conta um pouco aí. Para que que eu uso? Normalmente eu uso a IA para aquelas situações que a gente começa a fazer uma análise de uma situação jurídica, né? Então eu vou conversando, né? Eu começo com bom dia. Ah, você é um daqueles que está fazendo Tá isso. gastando. Você quer estar gastando E, alguns milhões lá que o Sam Altman é, quer te ver longe. então eu vou conversando, né? O meu primeiro prompt, eu dou eu faço eu descrevo detalhadamente, sem utilizar dados pessoais, né? Então eu falo é, fulano A, fulano B, Você faz a tá? situação hipotética. Sim, eu crio a situação hipotética a mais completa possível. Aí, a partir Bacana. da resposta dele, eu vou depurando, né? Depurando. Mas E sim, basicamente a finalidade é para você tá escrevendo uma peça, é isso? Você está buscando argumentos não, jurídicos de peça ou não? não, eu estou É, estudando o caso. isso, tá, Estou entendi. estudando o caso para ver qual é qual é digamos assim, qual é a fundamentação jurídica daquela questão, entendeu? Uhum. A gente pega, pelo menos eu, eu me deparo com situações assim que as pessoas me perguntam alguma coisa e eu quero ter um ponto inicial, né? Então eu descrevo o problema que eu tenho, né? A questão jurídica que eu tenho, e aí ele vou conversando. Nunca é uma primeira pergunta e uma resposta, Sim, eu já não fico é, você não chega satisfeito. assim, não, eu quero uma inicial para tal coisa, né? Não é, Não, 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 não. perfeito, é isso aí. Isso eu não faço, não. Porque na verdade Até o resultado, já vi gente que perguntei, conversei com gente que faz isso, o resultado costuma ser ruim. Geralmente pessoas que fazem isso falam assim, aquilo lá não funciona direito, não. Chega a falar algo assim, né? Então, sim, aí eu vou. A aham, minha ideia é essa: eu vou conversando com a máquina a depender da resposta que ela me dá, aí eu já vou direcionando para um lado ou para o outro, eu vou conduzindo uma discussão com ela. uhum, Agora, de utilizar para fazer peças simples, dá para fazer, sim, dá para fazer alguma coisa, mas muito simples mesmo. Nada de muito complexo. Ontem mesmo eu estava lendo um texto, né? Aí eu pensei, não, eu vou jogar esse texto na inteligência artificial e eu vou ver o que que ela faz, fazer um resumo para mim. Eu falei, aí eu desisti, eu falei, não, não, não vou fazer isso não. Aí o que que eu estou fazendo? Eu estou lendo aquele método, né? A maneira como a gente sempre fez, né? A gente lê uma, lê duas, lê três, lê quatro e vai lendo até você entender o uhum, sentido. Aí depois que eu fizer isso, eu até vou fazer um teste, né? Vou jogar isso na inteligência artificial e pedir para ela fazer um resumo. O que pode acontecer de eu, que nem você, Paulo, você comentou, né? Quando você falou daquela reunião que você teve com o seu cliente, pode ser que tenha algum ponto que eu tenha esquecido. Mas uhum. eu prefiro fazer o contrário. Eu faço primeiro a minha análise humana, aí depois é que eu levo para a máquina para ver se tem alguma coisa que eu falhei, né? Aham, sim. Não, mas é justamente, eu uso muito também, eu uso nessa base, e justamente, por exemplo, eu começo falando realmente dos fatos, né? Ou seja, eu falo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e vou contando, lá, e mais aquilo, isso e aquilo, né?
Daí sim, daí chega assim e fala, me escreve aqui faz de conta que você está falando nos dois fatos da. Daí ele joga um texto, daí eu vejo, tá, ele organizou bem, não, daí eu peço, escreve mais aqui, escreve mais ali. E às vezes eu peço, inclusive não dá muito para aproveitar, eu aproveito alguns parágrafos, né? Mas já tive surpresas boas, por exemplo, na parte do direito, né? Eu falei, isso, né? Ou seja, daí eu comecei a dizer, olha, isso, viola aquilo, parará. Então, eu quero que no direito você diga isso. Daí, quando eu falei, me dá uma minuta aí do que seria o direito dessa peça, né? Daí ele colocou e trouxe alguns argumentos que eu não tinha, né, específicos, né? Era algo de uma diária, né? Que ele trouxe lá da agência X, tal, tem essa coisa aqui, né? Opa, pera lá, né? Daí é aquela, você não vai sair lendo, né, todas as resoluções que tem das agências reguladoras, né? Então, para isso ele é muito bom, né? Porque ele acabou trazendo uma informação específica. Daí eu fui lá, li a regulação, tal, e daí fiz um texto mais encorpado, né, com aquele argumento que ele me trouxe, né, que achei que foi bem válido, né? Sim, eu acho válido, sim, eu acho muito bom isso. Aquele trabalho que a gente tinha antes de fazer uma pesquisa no Google, né? Agora ficou bem mais fácil e é Bom, possível você pensei que você ia falar interagir que a gente ia fazer aquela pesquisa no IOB. também. Também, né? Também, a pesquisa no IOB assim, É, era o que a gente tinha na época, né? sim, não, eu Então, sei, né? Mas Pelo você amor de tem Deus, história, Paulo, hein? Não, não mas faz a gente sofrer. O Daqui a pouco a Jorge gente tem que ir para a tem. biblioteca, lembra? O Jorge, o Jorge, Mais antiga ainda, a Barça. tenho certeza que ele tinha aquelas fichinhas, né, do IOB, que eles mandavam todo mês o relatório, você ia lá e montava, né? Nossa exatamente, Senhora, que tempos, exatamente. hein? É, Evoluímos um pouco, né? Já a pesquisa no Google já ajudou muito, né? Esses insights e tudo mais, né? E você não tem que ficar guardando toda essa papelada, né? E hoje em dia, com a IA, está sendo bastante produtivo também. Montar peças e documentos, né? Ah, inclusive nossa, aquele trabalho foi muito bom, né? Eu recebi, na verdade, a pessoa falou que era um parecer, mas era um parecer que era em abstrato. Então, parecer em abstrato, para mim, é um estudo jurídico. Mas como a pessoa veio chamando de parecer, eu não ia falar, o que você quer é um estudo jurídico, né? Porque ele não trazia, né, geralmente parecer, você fala, ó, você traz o caso concreto e daí a pessoa tem que analisar o caso concreto dessa saída e tal. Então, como foi exatamente, algo, como não só o caso concreto, como também os documentos pertinentes àquele caso concreto, né? isso, Para e você fazer no o caso a parecer. pessoa chamou de parecer, mas não era um parecer, era um estudo jurídico. Então, como era tudo em tese, tudo. Nossa, eu fiz assim também, né? Fui depurando, né? Com perguntas, respostas. Olha, 80% aquele foi um easy money, porque 80% do documento ele criou, né? Daí eu concatenei, melhorei a redação, né? Dei um fecho melhor, né? Pelo menos na minha visão e tudo mais, né? Mas já tive também a felicidade aí de ter bastante ajuda, né, da IA. Pago aí os US$ 20 feliz. Qual é que você utiliza, Paulo? Eu estou usando a ChatGPT, né? E a minha percepção é aquilo, né? É que nem as linhas paralelas. No infinito todas vão se encontrar. Também lá no infinito todas as IAs vão para o mesmo lugar, né?
existe uma concorrência, né? Então, é aquilo, né? E o ruim é que, justamente, tem alguns casos que eu estou fazendo e que cada vez que vem uma peça eu alimento, né? E vou discutindo, né? Na fase processual. Então, tudo aquilo já está na memória aqui, né? Se eu troco de ferramenta, eu perco aquele histórico, né? Então, eu teria que realimentar tudo de novo para chegar naquele ponto, né? Então, realmente eu acabo não trocando, né? Então, estou lá, estou Questões feliz. processuais também já conversei com a IA, né? Já, Ah, é? Perdão. sim, questões processuais o recurso adequado, né? Ah, aham. Funcionou ali como um colega, né? Você trabalha Sim, funciona, sozinho, é o vem que aí, a você troca Viviane, uma ideia com ele. é o que a Viviane falou, que é o Copilot, né? Aham. É da Microsoft, o É, Copilot. eu tenho usado da Microsoft. Eu gosto Uhum. muito do Gemini. Eu não É. tive uma boa experiência com o ChatGPT. Muita coisa que o ChatGPT não, respondeu errado ou não respondeu, o Gemini era bem mais completo, bem mais. Que é da Google, né? É o da Uhum. Google. É muito bom. Sim. Como eu tenho o pacote da Microsoft, então para mim é mais fácil usar o Copilot, né? Eu tenho Uhum. gostado, sim, tenho gostado O Copilot é bom de... também. Eu gosto dele. Eu É não o que cheguei a eu digo, usar não nem é, o não Gemini e o prejudica. ChatGPT, eu já praticamente não usei o ChatGPT. O Copilot é bom pro Office, né? É, você tem coisas em Word, você quer desenhar alguma coisa no PowerPoint, ele vai fazendo. Eu amei, porque eu detesto ficar desenhando as coisas no PowerPoint. E ele faz pra você, entendeu? Você pede, ele faz, né? Às vezes você briga com ele, né? Porque ele não faz do jeito que você quer e às vezes até você desiste, né? Já briguei muito. Ah, mas é bem isso. E você, Trali, teve já oportunidade? Você tem algumas experiências aí? Conta pra gente o que você fez. Eu tenho usado bastante, o mesmo que você, Paulo, Ah, o é? ChatGPT 4.0, né? E tem sido uma revolução aqui no meu trabalho, né? Ah, é? Para os Ajuda. contratos. Para os contratos ajuda muito já. Acho que é um pouco mais na linha do Dr. Jorge falou, né? A gente vai construindo o caso de um modo muito mais rápido, né? Porque ele vai trazendo muitos pontos, e aí dentro daquilo a gente vai construindo e já faz, né? Não começa do zero, né? O caso concreto, já começa com todo aquele. É, todos os detalhes. E tem coisa que realmente, né? A gente tem que admitir que a gente não pensou em uma boa porcentagem do que ele manda, né? Por mais que a gente estude, que conheça, né? Tenha lido bastante sobre os nossos temas, a gente né, não tá por dentro de tudo. Aham. É, na Então, hora de né, ser, justamente, na hora da a gente não página em sabe tudo branco que na frente, né? Bota tudo aí, né? a Aham. gente não sabe o que acontece no mundo. Mas um ponto interessante que eu tenho feito, né? Até você comentou, né, Paulo? Ele vai pegando nossos inputs, nossos prompts, ele vai sendo um assistente nosso mais detalhado, né? A gente tem aquele histórico, né, que você comentou, mas tem que tomar cuidado, eu tenho percebido, né? E eu até vi alguns comentários especialistas para tomar cuidado para ele não confirmar o que a gente quer, porque ele vai com o Uhum. tempo querendo confirmar para a gente Exatamente. porque é, parecendo, eu quero confirmar para ele que sempre fale que eu tô bom, que eu sou ótimo, mas às vezes a gente tem que pedir a visão crítica. Me dê visão crítica, e usar termos assim para ele dar uma criticidade, né, e não só o viés de confirmação. Nossa, Desse isso é negócio de fantástico. viés de confirmação, o que eu ouvi falar pior foi justamente do Copilot. Falaram que ele é tão educadinho, que ele não cria, ele fica sempre te confirmando, né? E querendo te dar feedback bom e querendo mostrar É, que você pode, você é, yes you can, né?
E é um ponto super importante que a gente pode acabar deixando passar, porque a gente mais quer é se confirmar e que a gente sabe e que o que a gente falou está certo, os caminhos que a gente propôs são aqueles mesmos, e não. Muitas vezes o nosso grande ganho ali na profissão é a criticidade de pensar o que a gente não pensou, né? Falar Aham, o contrário do sim, que a gente quer ouvir. sim, Se você não pedir, ele muitas vezes não vai fazer isso. Se a gente não aham, pedir a visão crítica, né? Então isso eu acho que é é, uma coisa que muita gente não pensa. E a gente tem que sempre pedir isso para ele. Para que sim. ele seja Acho que esse é um criativo, é isso? criativo, crítico, porque Ah, tá. senão eu Para tenho mim, eu já testado dei isso. Se eu uma não coloco. bronca nele, porque ele veio dar É, argumentos uma hora, numa hora que eu pedi do direito ali, ele ficou dando argumentos da outra parte. Eu falei, você tá maluco, meu filho? O que que você pensa Por aqui, né? isso que é importante a supervisão humana, olha aí, É, tá vendo? exato, se eu fizesse copia e cola. E olha, mas esse negócio de copia e cola é o que eu digo, já existia e é velho, né? Eu também já peguei contestação que o cara foi lá e botou uma jurisprudência a meu favor. Eu falei, mas que beleza, olha, daí na réplica eu só olha só, confirmando o que eu disse, né? e Ou sobre seja, jurisprudência, eu tenho tido uma experiência muito ruim de sim, jurisprudência. não, Porque jurisprudência não ele realmente rola. inventa, se a gente não vai confirmar, boa parte é tudo inventado, né? E tem tendo muitos casos Boa no parte tribunal de é ética até, né? inventado, boa parte é inventado e boa parte ele vai pegar no Jus Brasil, onde ele pega aqueles recortes do Jus Brasil que é público, né? Que não te diz muita coisa, né? Que também Ele Ele tá pega com o uma fonte trechinho que É, você ruim, é quer, isso? ele isso. pega um trechinho, mas ele tira de contexto, ele fala uma mentira. Hum, Ele pega o trecho, né? Sempre aqueles cortes jornalísticos que a gente vê que é de política, por exemplo, né? Pega aquele trecho que o político fala um pouquinho, mas totalmente fora de contexto, é ao contrário. Ele faz isso. E eu tenho pegado muito, toda hora tá errado. Então é é, muito complicado é, é, jurisprudência. Não, eu não tenho pedido jurisprudência, não. A jurisprudência que eu uso é o tradicional mesmo, entrar no tribunal, usar palavras-chave Eu até e, peço para ele dar, né? porque justamente para eu ver onde que ele pesquisou e daí eu vou Hum. atrás, então, mas também jurisprudência depois pesquiso tudo, não se aproveita não, não se aproveita. E a jurisprudência, né? Na verdade, sempre eu fiz dessa forma, né? Eu não me limito à ementa. Eu vejo o Uhum. voto, eu vejo o caso. Muitas vezes eu pego até eu vou até o primeiro grau, quando é uma questão mais importante, para ver se o caso que foi levado a juízo se assemelha. E algumas vezes não tem nada a ver com o caso que eu Aham. estou atuando, né? É, aí é importante, né, fazer esse tipo de validação. muito bom trocar Mas essas é isso. experiências, É, né? não, é exato. A gente e é um mundo novo, né? E que justamente a gente tem que, conforme a gente fez a tabelinha lá, entender os riscos, entender como mitigar, né? E usar para nosso benefício, né? Sem prejudicar o cliente, sem, né? Causar outros danos e outros males, né? E estar consciente, né? Acho que sempre é importante isso. Você estar consciente que pode estar fazendo alguma bobagem. Então, que ele pode estar fazendo alguma bobagem e você tem que estar lá para supervisionar, né? Então, isso é bastante importante. E a Jane, ela não usou, né? O nosso. Já, já usei Já, um pouquinho do chat. já. Então, conta aí Sim, para mas gente, nesses né? termos, né? Nesses termos que todo mundo comentou, Não, com eu sei que você usa cautela. também para marketing, Ah, né? sim! Ah, sim! Nós, né? Isso é muito interessante porque eles têm uma pegada muito
como eu posso dizer, muito atraente, né? Quer dizer, dependendo Sim, você também pede para da ele descrição do escrever prompt, algo que, né? Que precisa ser exato, bem fala, esse detalhado. assunto aqui eu quero, né, fazer aqui um roteiro para não sei o quê. Daí ele te Porque ajuda ajuda bem, a né? comunicar, né? Isso é bem, Sim. realmente é bem legal. Eu tinha Então esquecido, Paulo. então é muito bacana porque você consegue com ele também escrever, porque você acaba tendo, você vai escrever sobre um assunto, você escreve daquele jeito, né? Sim, Quando você pede para ele, né, revisar um texto e reescrever, né, uma pegada mais comercial da coisa, né, sim. realmente vem outras coisas que você fala, meu, eu como advogado não escreveria isso, né? Exato. E outras vezes é justamente o que a gente precisa da área jurídica, né, Paulo? É Uhum. justamente comunicar, né, de uma forma clara, Exato, né, exato. acessível, ainda que com autoridade, né, que é o que a gente fala, quer dizer, você não pode ficar, né, tem que, Uhum. e eu acredito que a gente tem bastante resultado, assim, positivo, ainda que precisa treinar bastante os prompts, treinar, vir, né? Esse trabalho é um trabalho que a gente vai fazer ainda por um bom tempo ainda, né? Mas é bem Uhum. interessante mesmo, é verdade, Paulo, tinha esquecido. E para a parte técnica é o que a gente falou, o que todo mundo falou, né? Essa parte de Sim, ajudar a esclarecer e trazer novas soluções para novos um caso que a elementos, gente né? já tenha mais ou menos o caminho, né? Uhum. Ele esclarece, como você mesmo falou, ele traz fatos novos ou soluções, possibilidades que talvez a gente tivesse ou não, mas depois de um tempo maior de maturidade naquele tema, naquele estudo. Então ele traz isso mais rápido para a gente, né? Quer dizer, já faz a gente questionar mais, aderir ou rejeitar, mas Exato. economiza muito tempo. É muito Aham. legal. Sim, bem Verdade, é isso. bacana, né? Obrigada. Obrigado a você, Jane. Mas então é isso, gente. Ou seja, realmente aí estamos à porta do mundo novo, né? E vamos saber usar, que não vai faltar, né? Como dizia aquele velho ditado, né? E usando com parcimônia, com ética, com responsabilidade, acho que pode ajudar bastante, sim, a gente, né? Não vou nem falar aquela frase, né? Que como é que se chama? Como é que o pessoal diz? Não, não vai substituir o advogado. Só vai, ou seja, tirar do mercado o advogado que não souber usar IA, qualquer coisa assim, né? O pessoal fala isso, né? Mas né? É o novo letramento do século XXI, né? Se é alfabeto digital, alfabeto de IA, né? Ou seja, vai criando outros níveis de analfabetismo para os profissionais, né? Não é só de ler e escrever, né? Você acaba não sabendo usar a tecnologia ou a inteligência artificial. Mas é isso, gente. Acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Agradeço muito a presença e a contribuição de todos. É sempre importante e muito bacana, né? Ouvir a experiência de todos e aqui ter o feedback de vocês. E acho que por hoje a gente está encerrando. Queria passar então a palavra para a Viviane também para as palavras finais aí. Obrigada aí, pessoal, pela participação e pela contribuição de vocês. E a nossa próxima marquei na agenda dia 26 de maio, tá? Para falar sobre deepfake. Já atualizei tudo, publiquei a nova foto da programação lá com as pessoas que vão participar. E quem quiser participar com outras pessoas, dá uma olhada na programação lá e conversar com o líder, né? Que ainda tem algumas apresentações que a pessoa está sozinha, é legal fazer em conjunto, Dar um apoio, né? né? Não, É, justamente é super legal. Eu também já fiz sozinho algumas, essa fiz com a Viviane, então foi bastante interessante até o processo, né? A gente viu os pontos, viu uma pauta, daí dividiu, daí um comentou a parte do outro, né? Então é um processo aí alinhou, também, né? alinhou, então fica bacana, né? Fica um É, bom momento de estudo e aprendizado também. com certeza.
Então, E vamos tentar parabéns à tirar. dupla. Opa, Parabéns, obrigado, parabéns, Foi obrigado, Paula. ótimo, obrigado. obrigada. Foi muito bom, muito legal. Vamos tentar Obrigada. tirar a nossa última foto. Quem puder abrir a câmera, falar X, deixa eu colocar aqui. 3, opa, é isso aí para ali. 3, 2, 1. Opa! Deixa eu ver se saiu. Deixa eu colocar lá no nosso. Saiu, muito bom. Deixa eu voltar aqui, saindo daqui e voltamos para cá. Então,